Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo pode acontecer quando Bárbara faz uma proposta a Marlon. O policial fica completamente em choque. O coração dispara. A mente trava. Ele simplesmente não consegue acreditar que a própria colega esteja envolvida em um esquema tão sujo. Nervosa, Bárbara tenta se explicar, falando rápido demais, como quem tem medo de ser interrompida. Marlon, me escuta. Isso não é o que você está pensando. Ela respira fundo, tenta manter o controle. É um negócio que dá certo. Dá dinheiro, muito dinheiro. Ela baixa o tom. Você tem que pensar na dona Jussara. O nome da mãe atinge Marlon como um soco no peito. Ele engole seco. Respira fundo e decide ir direto ao ponto. Aquela luta que você perdeu, ele diz encarando Bárbara, mesmo estando em vantagem desde o primeiro segundo. O silêncio pesa. Você perdeu de propósito, não foi? Bárbara desvia o olhar. A resposta vem baixa, quase um sussurro. Eu não quero falar sobre isso. Marlon se aproxima um pouco mais. A voz dele agora é firme, mas por dentro tudo treme. Mas eu preciso saber. Ele respira fundo. Se eu vou entrar nesse esquema, eu tenho que estar a par de tudo. Bárbara arregala os olhos. Surpresa. Isso quer dizer que você vai aceitar a minha proposta. As mãos de Marlon começam a tremer. Ele fecha os punhos, tentando disfarçar o desespero que cresce por dentro. Eu vou pensar no que fazer. Ele hesita, mas eu preciso saber mais. Animada, Bárbara muda completamente o tom. Agora fala com empolgação, como se já tivesse vencido. Então, basicamente, é sobre apostas de lutas. Ela começa a explicar. Por isso, se eu chegar nas finais com um certo número de derrotas... Eu acho que já entendi. Marlon a interrompe, seco. Ele não quer ouvir mais. Eu prometo que vou pensar, tá bom? Bárbara insiste, com um sorriso calculado. Pensa com carinho. Ela se aproxima. Você vai salvar a sua mãe. Pouco tempo depois, Marlon chega ao hospital. O cheiro de remédio. O silêncio pesado dos corredores. Ele vai direto ao quarto de Jussara e encontra Alan, o namorado dela. O estado dele tá ainda pior do que antes. Os olhos vermelhos. A voz embargada. A médica disse que o quadro não melhorou como esperado. Alan respira fundo, tentando não desabar. Se continuar assim, a sua mãe pode não existir. Marlon sente o chão sumir. Você tá falando sério? Pergunta em choque. Em prantos, Alan balança a cabeça. Eu não consigo entender. A voz falha. A Jussara sempre foi uma boa pessoa. Ele chora. Por que isso tem que acontecer com ela? O coração de Marlon dispara. Cada batida parece mais forte que a outra. O peso da realidade começa a esmagá-lo, fazendo suas certezas balançarem. Alan percebe o semblante do rapaz. Se aproxima, preocupado. Você tá bem? Ele observa o rosto pálido de Marlon. Você tá ficando branco, igual aquela vez que passou mal depois da operação. Eu vou chamar Stephanie. A voz sai firme, mais firme do que ele realmente se sente por dentro. Espera. Ele respira fundo. Eu vou conseguir o dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Alan se vira devagar, surpreso, quase sem acreditar no que acabou de ouvir. Vai mesmo? Ele franze a testa. Mas como? Deixa isso comigo. Marlon responde, evitando qualquer detalhe. Não precisa se preocupar. Ele aperta os dentes. O importante é que a minha mãe faça esse procedimento o quanto antes. Pouco depois, Marlon entra no quarto de Jussara. Ela está acordada, frágil, mas com um sorriso sincero no rosto. Filho, ela diz, feliz ao vê-lo. Que bom que você veio. Ela tenta brincar, mesmo cansada. Você sabe quanto tempo eu ainda vou ficar aqui? Marlon engole seco. Força um sorriso. Se depender de mim, ele se aproxima da cama. Você volta para casa o quanto antes.
Os olhos de Jussara brilham. Eu sempre soube que você seria o meu herói. Ela segura a mão do filho. E não digo isso só porque você é policial. Aquelas palavras pesam mais do que qualquer acusação. O peito de Marlon aperta. A culpa cresce, silenciosa. Ele abaixa o olhar, tentando esconder o turbilhão que se forma por dentro. E ele nem imagina que uma grande reviravolta já está em movimento. Enquanto isso, Rian e Cam distribuem os convites de casamento. Sorrisos, abraços, felicidade espalhada por todos os lados. Em determinado momento, Rian vai até o galpão de kickboxing e encontra Marlon sentado num canto, quieto, o olhar perdido, o desespero estampado no rosto. Rian se aproxima devagar. Como está a sua mãe? Está bem, Marlon começa a responder. Mas Rian o interrompe, direto. Não é por isso que você tá assim, né? Marlon suspira, passa a mão pelo rosto. Eu recebi uma proposta. Ele hesita. E tô muito dividido. Olha para o chão. Eu nunca faria nada errado, mas não sei se denuncio esse esquema. A voz falha. Tem gente que eu considero muito envolvida nisso. Rian fica em choque. Você tá falando da Bárbara. Ele arregala os olhos. Do esquema do Romano? Marlon levanta a cabeça, surpreso. Como você sabe disso? Naquela vez que o meu irmão caiu no ringue, Rian começa a explicar. Nesse momento, Lucas aparece, desconfiado. Estão falando de mim, por acaso? Rian vira para ele, sem rodeios. Pois é, estamos falando dos seus esquemas com a Bárbara. Lucas arregala os olhos, fica ainda mais pálido. O silêncio denuncia tudo. Marlon o encara com firmeza. Eu sei de tudo. Ele fala devagar. E sei que parece uma proposta boa, muito boa. A voz endurece, mas tem problemas. E para começar, é ilegal. Lucas engole seco. A voz sai trêmula. Eu não tô... Não precisa mentir, meu irmão. A Bárbara pode ser bem convincente quando quer. Lucas passa a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. A voz sai baixa, insegura. Você vai me entregar? Marlon respira fundo antes de responder. O olhar é firme, mas carregado de conflito. Não. Ele balança a cabeça. Mas você sabe que eu não posso fechar os olhos para isso. Pausa. Eu sei que você, e até a própria Bárbara, são peças desse esquema. Ele completa com convicção. O verdadeiro culpado é o Romano. Rian franze a testa, confuso. Então você tá pensando em... Antes que ele conclua, uma voz surge atrás deles. E aí, galera? O que vocês estão fazendo? Bárbara aparece de repente. Rian e Lucas congelam por um segundo. Trocam olhares rápidos, tentando disfarçar. Marlon reage rápido. O Rian tá entregando os convites do casamento dele com a Cam. Rian força um sorriso amarelo. Estende o envelope. É isso mesmo. Aqui tá o seu. Bárbara pega o convite com entusiasmo. Ai, que lindo. Eu vou sim. Rian aproveita o momento. Bora, Lucas. Me ajuda a entregar os outros. Os dois se afastam, deixando Bárbara e Marlon sozinhos. Ela se aproxima, baixa o tom. E então? Já pensou no esquema? Ela sorri confiante. A próxima luta tá chegando. Pelo jeito, logo depois do casamento do Rian. Marlon respira fundo. O silêncio dura mais do que deveria. Na verdade, sim. Ele encara a Bárbara. Pode falar com o Romano. Pausa curta. Eu vou entrar no esquema. Bárbara se ilumina. O sorriso se abre. Ela o abraça empolgada. Ai, que ótimo. Você não vai se arrepender disso. Marlon o afasta com cuidado. Mas tem um porém. O olhar endurece. Eu vou precisar do dinheiro quanto antes. A minha mãe não pode esperar. Pode deixar. Bárbara responde sem hesitar. Eu já deixei o Romano a par da sua situação. Ela explica a prática. Depois da sua luta, ele entrega uma maleta com a grana. Bárbara se afasta, satisfeita. Sozinho, Marlon abaixa a cabeça. Fecha os olhos por um instante. O peso da decisão cai de uma vez. Me desculpa, Bárbara. Ele sussurra. Mas eu tenho que fazer isso. Enquanto isso, em outro canto do galpão, Lucas chama Rian. Desde quando você sabia do esquema do Romano? Rian cruza os braços. Por favor, eu não sou nenhum mané. E você sabe que eu sempre fui contra isso. Lucas ri nervoso. Isso não é nada, comparado com o que você já fez. Rian o encara sério. Não importa. Eu já parei atrás das grades uma vez. E não quero que você pare também. Ele dá um passo à frente. Se você continuar com isso, principalmente agora, o que você tá querendo dizer com isso? Lucas corta tenso. Acha que o Marlon... Eu não sei de nada. Rian interrompe. Pausa. Mas se eu fosse você, pulava fora desse barco antes que ele comece a afundar. Rian se afasta.
Lucas fica parado, pensativo, sem imaginar que, naquele momento, Marlon já está montando uma armadilha silenciosa. Longe dali, Sofia tenta se sentir confortável ao lado de Ellen, mas algo não encaixa. O clima pesa. O olhar da mulher não é mais o mesmo. Ellen se aproxima da filha, fingindo doçura. Por que eu tenho a impressão de que você anda tão tristinha? Sofia hesita antes de responder. Porque eu tô. Ela para. Respira fundo. Eu não quero mais fazer pegadinhas. Ellen franze a testa. Surpresa. Mas você gostava tanto. O que te fez mudar de ideia? Sofia respira fundo antes de responder. A voz sai baixa, mas firme. Porque eu sei que essas pegadinhas são erradas. Ela levanta o olhar. E é por isso que a gente tá longe de casa. Ela entrava por um segundo. O sorriso some. A voz fica tensa. A sua casa é aqui. Ela se aproxima um pouco mais. Comigo, você tem que esquecer os boss. Pausa dura. E principalmente aquela leona. Sofia a encara. Sem medo. Sem baixar os olhos. Eu nunca vou me esquecer. Ela responde com convicção. Foram eles que me criaram. Eles que me ensinaram a ser uma boa menina. O rosto de Ellen se fecha. A irritação explode. O que você tá querendo dizer com isso? Tá me julgando porque eu não estive na sua vida desde pequena? Sofia apenas ergue os ombros. O gesto simples diz tudo. Ellen perde o controle. Segura o braço da menina com força. Já chega. A voz sai cortante. Eu tô aqui cuidando de você. Te dando comida, proteção e amor. Ela aperta mais forte. Eu não vou aceitar que você me trate desse jeito. Sofia sente o aperto. O medo. Mas algo muda dentro dela. Você vai me obedecer. Vai fazer tudo o que eu mandar. Ellen se inclina. Tá me ouvindo? Sofia assente em silêncio. Por fora, quieta. Por dentro, mais segura do que nunca. E começa a pensar. Calcular. Encontrar uma saída daquela realidade. Algum tempo depois, chega o dia do casamento de Rian e Cami. Cami se arruma ao lado de Pan e Léo. O coração acelerado. Os olhos brilhando. É o grande dia. Ela vai se casar. Vai formar sua família. E está cercada de quem ama. Tudo parece perfeito. Marlon chega à cerimônia, mas não consegue esconder a tristeza. O estado de Jusara piora a cada dia. A fila da cirurgia não anda. O tempo parece correr contra ele. Para completar, os olhares. Lucas observa demais. Rian desconfia. E Bárbara espera, paciente. Quando a marcha nupcial começa a tocar, Cami entra radiante. Cada passo em direção ao altar emociona os convidados. Sorrisos, lágrimas, aplausos escondidos. Durante a cerimônia, o clima é de pura emoção. Mas Marlon permanece sério, fechado, distante. Léo percebe. Por que você tá assim? Ela cochicha. Achei que você ia ficar feliz no casamento do seu amigo. Claro que eu tô feliz. Marlon responde sem convicção. Léo segura a mão dele. Tudo bem. Não precisa explicar. Eu sei o que você tá passando. Ao fim da cerimônia, aplausos tomam conta do lugar. Rian e Cami são oficialmente casados. Na festa, Cami chama todas as solteiras. Hora do buquê. Risadas. Correria. Expectativa no ar. O buquê voa e cai nas mãos de Léo. Ela ri, surpresa. Olha pra Marlon, esperando uma reação. Mas ele não sorri. Não comemora. Não consegue. Momentos depois, Léo o puxa pra um canto. É impressão minha? Ela pergunta, magoada. Ou você detestou que eu tenha pegado o buquê? Marlon suspira. Passa a mão pelo rosto. Me desculpa. A voz sai cansada. Mas tem tantos problemas na minha vida agora que eu simplesmente não consigo ficar feliz com esses clichês. Léo encara. Séria. Ferida. É exatamente esse o problema. Parece que a gente nunca tá na mesma sintonia. Léo respira fundo. Olha pra mim, Marlon. A voz treme. A Sofia tá desaparecida. E mesmo assim eu tô aqui tentando sorrir pra você. Marlon abaixa a cabeça. A culpa pesa. Então... Ele hesita. Você acha que a gente seria melhor se ficasse só como amigos? Léo segura o choro, mas responde com sinceridade. É a única forma da gente conseguir ficar bem um com o outro. Os dois se abraçam.
sem promessas, sem ilusões. E naquele instante, Marlon sente um peso enorme sair de suas costas, mesmo sabendo que outros, bem maiores, ainda estão por vir. Longe dali, Sofia percebe algo importante. Um dos celulares de Ellen ficou esquecido, sem vigilância. Discreta, ela pega o aparelho. Vai rápido para o banheiro. Fecha a porta. As mãos tremem enquanto ela disca o número de Léo. O telefone chama. Chama de novo. Mas Léo está deitada na cama, chorando, e não percebe o celular vibrando. Sofia se senta no chão, as costas encostadas na parede fria. Ela não atende. A voz sai em desespero. E agora? Como é que eu vou voltar para casa? Nesse exato momento, a porta do banheiro se abre. Ellen entra. Sofia congela. O medo atravessa o corpo inteiro. Mas, para sua surpresa, Ellen se abaixa à sua frente. A voz vem baixa, cansada. Você quer mesmo voltar para casa? Quero muito. Sofia responde sem hesitar. Os olhos se enchem de lágrimas. Isso não quer dizer que eu não te ame, mas eu não sou feliz aqui. Ellen abaixa a cabeça. Respira fundo. Quando volta a falar, a voz está quebrada. Eu sei. Eu finjo ser uma mãe dura, exigente, que quer você só pra mim. Ela engole seco. Mas eu não consigo te ver assim. Ela se senta no chão, de frente para a filha. Você teve a vida que eu sempre sonhei em ter. E eu tirei isso de você. Te arrastei para uma vida triste, vazia. Sofia arregala os olhos. Isso quer dizer que você vai me levar para casa? Ela fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Vou. Ela responde decidida. Porque o papel de uma mãe é fazer o filho feliz, mesmo que isso custe tudo. Mesmo sabendo que corre um grande risco de ser presa, Ellen decide voltar para o Rio de Janeiro, sem imaginar que seus maiores medos estão prestes a se tornar realidade. Algum tempo depois, o galpão de kickboxing começa a lotar. Gritos, apostas, expectativa no ar. O campeonato vai começar. Marlon aparece tentando ser discreto, mas o olhar denuncia. Ele esconde algo. Logo depois, encontra Bárbara e Lucas e percebe. Romano está ali, presente, observando, pronto para fechar o esquema. Bárbara se aproxima de Marlon, falando baixo. Ele já trouxe a grana. Ela hesita por um segundo. Mas pediu uma coisa. O quê? Marlon pergunta desconfiado. Que você perca essa luta. Como é que é? Ele reage, surpreso. Perder? Se você não perder, Bárbara explica, tensa. Ele não fecha negócio. Você não recebe o dinheiro e não paga a cirurgia da sua mãe. Ela o encara. Você precisa decidir agora. E rápido. Pouco tempo depois, Marlon sobe no ringue. O barulho da plateia aumenta. Os olhares se voltam para ele. Marlon olha para Romano. O homem faz um sinal discreto, ordenando que ele perca. Então Marlon encara seu oponente. Respira fundo. Ao redor, todos estão tensos, expectantes. Porque aquela luta tem tudo para ser a mais intensa do dia. Quando o sino toca, a plateia vai ao delírio. Gritos. Apostas. Olhares atentos. Os dois lutadores se encaram no centro do ringue. O clima é elétrico. De repente, Marlon leva a mão até a bermuda. Todos pensam que é o início da luta. Mas não é. Ele saca o distintivo. Aponta direto para Romano. Parado aí. A voz ecoa pelo galpão. Seus dias com jogos ilegais chegaram ao fim. O choque é imediato. Bárbara empalidece. Lucas congela. Os dois tentam recuar. Mas é tarde demais. Vários policiais entram ao mesmo tempo. Fecham todas as saídas. Ninguém se move. Romano explode de raiva. Você me enganou, Marlon. Ele grita. Eu não devia ter confiado em você. Marlon não recua. Não pisca. Todo mundo aqui conhece meus princípios. Ele responde firme.
Se você realmente achasse que me conhecia, saberia disso. Ele dá um passo à frente. Você e seus superiores estão fora do jogo. Enquanto isso, longe dali, Ellen e Sofia desembarcam na rodoviária. Sofia sorri aliviada. A gente tá perto de casa. Ellen segura a mão da filha, mas o rosto está tenso. Eu vou ter que me separar de você aqui, minha filha. Eu não posso ser vista. Sofia se assusta. Você não vai comigo até em casa? Não posso. Ellen responde, tentando manter a calma. Mas eu vou te colocar dentro de um táxi. Já deixei tudo pago, tá bem? Antes que Sofia responda, uma voz surge atrás delas. Achou mesmo que ia conseguir escapar. Ellen sente um frio atravessar o corpo. Vira devagar e leva o maior susto ao ver Léo. Como você sabia que eu estaria aqui? Ellen pergunta desesperada. Sofia abaixa a cabeça e responde com firmeza. Fui eu que avisei ela. Ellen encara a filha como se estivesse diante de uma estranha. Traída. Sem pensar duas vezes. Ela começa a correr, mas para bruscamente. Os boss surgem à frente. Ao lado deles, policiais. Ellen entende na hora. É o fim da linha. Com o passar dos dias, a investigação avança. Ellen acaba confessando onde o Woodson estava escondido. Ele também é preso. Igor é levado de volta para seus pais. Em segurança. Bárbara é indiciada por envolvimento no esquema de Romano. Sua carreira como lutadora chega ao fim. E Jussara finalmente passa pela cirurgia. No hospital, Marlon respira aliviado. O peso some do peito. Você é um herói, Jussara diz emocionada. Ele fecha os olhos. Sabe que fez a escolha certa. Você acha que Marlon e Léo vão ficar juntos? Deixa sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique pra assistir. E se inscreva no canal pra receber todos os próximos vídeos depois da novela. O que te fez mudar de ideia? Sofia respira fundo antes de responder. A voz sai baixa, mas firme. Porque eu sei que essas pegadinhas são erradas. Ela levanta o olhar. E é por isso que a gente tá longe de casa. Ela entrava por um segundo. O sorriso some. A voz fica tensa. A sua casa é aqui. Ela se aproxima um pouco mais. Comigo, você tem que esquecer os boss. Pausa dura. E principalmente aquela leona. Sofia a encara. Sem medo. Sem baixar os olhos. Eu nunca vou me esquecer. Ela responde com convicção. Foram eles que me criaram. Eles que me ensinaram a ser uma boa menina. O rosto de Ellen se fecha. A irritação explode. O que você tá querendo dizer com isso? Tá me julgando porque eu não estive na sua vida desde pequena? Sofia apenas ergue os ombros. O gesto simples diz tudo. Ellen perde o controle. Segura o braço da menina com força. Já chega. A voz sai cortante. Eu tô aqui cuidando de você. Te dando comida, proteção e amor. Ela aperta mais forte. Eu não vou aceitar que você me trate desse jeito. Sofia sente o aperto. O medo. Mas algo muda dentro dela. Você vai me obedecer. Vai fazer tudo o que eu mandar. Ellen se inclina. Tá me ouvindo? Sofia assente em silêncio. Por fora, quieta. Por dentro, mais segura do que nunca. E começa a pensar. Calcular. Encontrar uma saída daquela realidade. Algum tempo depois, chega o dia do casamento de Rian e Cami. Cami se arruma ao lado de Pan e Léo. O coração acelerado. Os olhos brilhando. É o grande dia. Ela vai se casar. Vai formar sua família. E está cercada de quem ama. Tudo parece perfeito. Marlon chega à cerimônia, mas não consegue esconder a tristeza. O estado de Jussara piora a cada dia. A fila da cirurgia não anda. O tempo parece correr contra ele. Para completar, os olhares. Lucas observa demais. Rian desconfia. E Bárbara espera, paciente. Quando a marcha nupcial começa a tocar, Cami entra radiante. Cada passo em direção ao altar emociona os convidados. Sorrisos, lágrimas, aplausos escondidos.
Durante a cerimônia, o clima é de pura emoção, mas Marlon permanece sério, fechado, distante. Léo percebe. Por que você tá assim? Ela cochicha. Achei que você ia ficar feliz no casamento do seu amigo. Claro que eu tô feliz. Marlon responde sem convicção. Léo segura a mão dele. Tudo bem. Não precisa explicar. Eu sei o que você tá passando. Ao fim da cerimônia, aplausos tomam conta do lugar. Ian e Cami são oficialmente casados. Na festa, Cami chama todas as solteiras. Hora do buquê. Risadas. Correria. Expectativa no ar. O buquê voa e cai nas mãos de Léo. Ela ri, surpresa. Olha pra Marlon, esperando uma reação. Mas ele não sorri, não comemora, não consegue. Momentos depois, Léo o puxa pra um canto. É impressão minha? Ela pergunta, magoada. Ou você detestou que eu tenha pegado o buquê? Marlon suspira, passa a mão pelo rosto. Me desculpa, a voz sai cansada. Mas tem tantos problemas na minha vida agora que eu simplesmente não consigo ficar feliz com esses clichês. Léo encara, séria, ferida. É exatamente esse o problema. Parece que a gente nunca tá na mesma sintonia. Léo respira fundo. Olha pra mim, Marlon. A voz treme. A Sofia tá desaparecida. E mesmo assim eu tô aqui tentando sorrir pra você. Marlon abaixa a cabeça. A culpa pesa. Então... Ele hesita. Você acha que a gente seria melhor se ficasse só como amigos? Léo segura o choro, mas responde com sinceridade. É a única forma da gente conseguir ficar bem um com o outro. Os dois se abraçam, sem promessas, sem ilusões. E naquele instante, Marlon sente um peso enorme sair de suas costas, mesmo sabendo que outros, bem maiores, ainda estão por vir. Longe dali, Sofia percebe algo importante. Um dos celulares de Ellen ficou esquecido, sem vigilância. Discreta, ela pega o aparelho. Vai rápido para o banheiro. Fecha a porta. As mãos tremem enquanto ela disca o número de Léo. O telefone chama. Chama de novo. Mas Léo está deitada na cama, chorando, e não percebe o celular vibrando. Sofia se senta no chão, as costas encostadas na parede fria. Ela não atende. A voz sai em desespero. E agora? Como é que eu vou voltar para casa? Nesse exato momento, a porta do banheiro se abre. Ellen entra. Sofia congela. O medo atravessa o corpo inteiro. Mas, para sua surpresa, Ellen se abaixa à sua frente. A voz vem baixa, cansada. Você quer mesmo voltar para casa? Quero muito. Sofia responde sem hesitar. Os olhos se enchem de lágrimas. Isso não quer dizer que eu não te ame, mas eu não sou feliz aqui. Ellen abaixa a cabeça. Respira fundo. Quando volta a falar, a voz está quebrada. Eu sei. Eu finjo ser uma mãe dura, exigente, que quer você só pra mim. Ela engole seco. Mas eu não consigo te ver assim. Ela se senta no chão, de frente para a filha. Você teve a vida que eu sempre sonhei em ter. E eu tirei isso de você. Te arrastei para uma vida triste, vazia. Sofia arregala os olhos. Isso quer dizer que você vai me levar para casa? Ellen fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Vou. Ela responde decidida. Porque o papel de uma mãe é fazer o filho feliz, mesmo que isso custe tudo. Mesmo sabendo que corre um grande risco de ser presa, Ellen decide voltar para o Rio de Janeiro, sem imaginar que seus maiores medos estão prestes a se tornar realidade. Algum tempo depois, o galpão de kickboxing começa a lotar. Gritos, apostas, expectativa no ar. O campeonato vai começar. Marlon aparece tentando ser discreto, mas o olhar denuncia. Ele esconde algo. Logo depois, encontra Bárbara e Lucas e percebe. Romano está ali, presente, observando, pronto para fechar o esquema. Bárbara se aproxima de Marlon, falando baixo. Ele já trouxe a grana. Ela hesita por um segundo, mas pediu uma coisa. O quê? Marlon pergunta desconfiado. Que você perca essa luta. Como é que é?
Ele reage, surpreso. Perder? Se você não perder, Bárbara explica, tensa. Ele não fecha negócio. Você não recebe o dinheiro e não paga a cirurgia da sua mãe. Ela o encara. Você precisa decidir agora. E rápido. Pouco tempo depois, Marlon sobe no ringue. O barulho da plateia aumenta. Os olhares se voltam para ele. Marlon olha para Romano. O homem faz um sinal discreto, ordenando que ele perca. Então Marlon encara seu oponente. Respira fundo. Ao redor, todos estão tensos, expectantes. Porque aquela luta tem tudo para ser a mais intensa do dia. Quando o sino toca, a plateia vai ao delírio. Gritos. Apostas. Olhares atentos. Os dois lutadores se encaram no centro do ringue. O clima é elétrico. De repente, Marlon leva a mão até a bermuda. Todos pensam que é o início da luta. Mas não é. Ele saca o distintivo. Aponta direto para Romano. Parado aí. A voz ecoa pelo galpão. Seus dias com jogos ilegais chegaram ao fim. O choque é imediato. Bárbara empalidece. Lucas congela. Os dois tentam recuar. Mas é tarde demais. Vários policiais entram ao mesmo tempo. Fecham todas as saídas. Ninguém se move. Romano explode de raiva. Você me enganou, Marlon. Ele grita. Eu não devia ter confiado em você. Marlon não recua. Não pisca. Todo mundo aqui conhece meus princípios. Ele responde firme. Se você realmente achasse que me conhecia, saberia disso. Ele dá um passo à frente. Você e seus superiores estão fora do jogo. Enquanto isso, longe dali, Ellen e Sofia desembarcam na rodoviária. Sofia sorri aliviada. A gente tá perto de casa. Ellen segura a mão da filha. Mas o rosto está tenso. Eu vou ter que me separar de você aqui, minha filha. Eu não posso ser vista. Sofia se assusta. Você não vai comigo até em casa? Não posso. Ellen responde, tentando manter a calma. Mas eu vou te colocar dentro de um táxi. Já deixei tudo pago, tá bem? Antes que Sofia responda, uma voz surge atrás delas. Achou mesmo que ia conseguir escapar. Ellen sente um frio atravessar o corpo. Vira devagar e leva o maior susto ao ver Léo. Como você sabia que eu estaria aqui? Ellen pergunta desesperada. Sofia abaixa a cabeça e responde com firmeza. Fui eu que avisei ela. Ellen encara a filha como se estivesse diante de uma estranha. Traída. Sem pensar duas vezes. Ela começa a correr, mas para bruscamente. Os boss surgem à frente. Ao lado deles, policiais. Ellen entende na hora. É o fim da linha. Com o passar dos dias, a investigação avança. Ellen acaba confessando onde Woodson estava escondido. Ele também é preso. Igor é levado de volta para seus pais. Em segurança. Bárbara é indiciada por envolvimento no esquema de Romano. Sua carreira como lutadora chega ao fim. E Jussara finalmente passa pela cirurgia. No hospital, Marlon respira aliviado. O peso some do peito. Você é um herói, Jussara diz emocionada. Ele fecha os olhos. Sabe que fez a escolha certa. Você acha que Marlon e Léo vão ficar juntos? Deixa sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique pra assistir. E se inscreva no canal para receber todos os próximos vídeos depois da novela.